Isso aí também. Amados, então vamos ler a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a força da reação. Diz lá em 1 Reis 19, versículos 5, 6 e 7. Isso, graças a Deus, ótimo. A palavra de Deus diz assim. Aí você vai ler na versão transformadora, eu vou ler numa outra versão, mas quer dizer a mesma coisa. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou, ele disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de azeite, e comeu a botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Amém? Coloque a mão no coração, diga assim: Deus, fala comigo nesta noite, por meio da tua palavra. Eu me entrego a ti, e eu peço a tua doce presença, venha nutrir-me e fortalecer-me para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Pode se assentar. Nós temos alguns outros recados, depois eu passo para os irmãos. Amados, a força da reação. Nós precisamos na nossa vida, nós temos que ter força para agir, para fazer, para realizar, e força para reagir, para retomar, para reorganizar. Sempre que essa palavra re vem antes, quer dizer que você vai fazer de novo, ou vai dar uma volta por cima. E é interessante que a Bíblia fala que o profeta Elias foi um homem de ação. Foi um homem de ação, um homem de atitude, um homem que soube bem cuidar das coisas enquanto precisava fazer, ele fez. A dificuldade foi quando ele precisou reagir. Observe então, a Bíblia fala que Elias era um homem de fé. Ele orou para não chover por 3 anos e meio, e exatamente não choveu. E depois que ele orou, de 3 anos e meio depois, ele orou para chover, voltou a chuva. A Bíblia fala que ele declarou, e nós lemos aqui agora há pouco, ele declarou e multiplicou o azeite e a farinha lá da viúva. Não faltou nada durante aquele tempo. Então Elias foi um homem de ação, um homem de atitude. A Bíblia diz que nessa casa dessa mulher que ele multiplicou o azeite e a farinha, né? Ele multiplicou no sentido de exercer a fé junto com ela ali, a família. A Bíblia diz que o filho dela morreu, e ele foi lá e orou pelo garoto, orou pelo rapaz, e a Bíblia diz que o rapaz viveu outra vez. Olha que ação, que atitude é essa, meu Deus, de orar por alguém que morreu, e ressuscitar, e acordar, e viver outra vez. E em 1 Reis 17, 24, a mulher, a mãe daquele menino, fala: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, Elias foi um homem de ação e foi reconhecido como um homem de Deus. Observe então que quando Elias precisou reagir, ele não estava em pecado, ele não errou, ele não pecou, ele não falhou. A Bíblia diz que ainda mais ele orou e caiu fogo do céu. Um homem de ação, igual você. Quantas coisas você já tem feito de coisas maravilhosas na sua vida? Quantas pessoas você já ajudou, hein? Eu tenho certeza que você já abençoou muita gente. Tenho certeza, você que está conectado, você que está aqui também, que você é uma bênção. Já fez grandes coisas. Tem pessoas aqui que já construíram casas, já venderam, né? Os que trabalham com isso, muito mais ainda, né? Pessoas que já tiveram filhos, né?
Tem alguns que têm netos, olha que coisa boa, pessoas de fé, não é? Pessoas que fizeram acontecer, abriram um negócio, pessoas que contrataram funcionários, têm funcionários até hoje. Olha que coisa poderosa, nesta época de crise, nestes tempos. Na verdade, o Brasil está em crise já tem muitos anos, não é? Já tem muitos anos, não é de agora, né? A situação tem piorado mais, mas a crise econômica já dura muito tempo. E pessoas têm construído mesmo assim, não é? Eu entro aqui na cidade, aqui no bairro, eu vi um prédio bonito ali, assim, à direita, ali na Avenida da Torre, ali na 40, né? Prédio bonito, a pintura bem feita. Eu falei, que bênção! Nesta época de dificuldade, né, de recursos difíceis, a pessoa está construindo. Então Elias, ele estava realizando, ele estava fazendo, ele era bom no aspecto de agir, de realizar, de resolver. Então, observe que ele teve alguns problemas de altos e baixos, mas eram existenciais. Eram emocionais, não é porque ele foi imoral, ou ele pecou, ele errou, então agora está sofrendo porque ele fez errado. Não, Elias, ele foi um homem íntegro, obediente a Deus. Deus falou, você vai lá perto do ribeiro de Querite, e eu vou alimentar você ali. Ele foi e obedeceu, ficou lá perto do rio. A Bíblia fala que ele era corajoso, portanto, também determinado, um homem humilde. Ele dizia assim, o Deus em cuja presença estou, não é? Ele falava colocando Deus à frente, um homem, portanto, de oração, um homem de fé. Deus, inclusive, viu em Elias um grande material humano para burilar, para preparar, para capacitar para coisas ainda maiores. Então, quando ele teve esse problema de depressão, não foi porque ele estava em pecado, mas a depressão, o que é? É o resultado do fracasso diante de uma grande expectativa. Então, Elias estava com uma expectativa grandiosa, porque quando se levantaram ali os profetas de Baal, os 850 se levantaram, ele foi lá, fez um desafio, orou a Deus, Deus mandou fogo do céu, ele venceu aquele povo. Mas a Bíblia diz que depois uma mulher, a rainha Jezabel, mandou uma palavra para ele, dizendo que ela ia acabar com ele, assim como os profetas tinham sido destruídos, daqueles ídolos, ele também seria destruído. E aí então o Elias foge. E essa depressão que ele pede até mesmo para morrer, é o resultado do fracasso, diante dessa grande expectativa. Então, quando uma pessoa tem uma grande expectativa, tem um grande negócio e perde o negócio, tem uma expectativa com relação a um filho, com relação à vida conjugal, e de repente aquilo, infelizmente, algum bloqueio existe, alguma dificuldade surge no caminho, acaba perdendo, não é? Perdendo ali um parente. Meu Deus do céu, é terrível isso, porque havia uma expectativa grande. Então a pessoa, por exemplo, recebeu pressão para crescer, para realizar, para estudar, para montar, e daí na hora que vai começar a trabalhar, alguma coisa acontece, não dá certo o negócio, a venda não chega, não é feita, o resultado não aparece, frustração. E essa frustração, muitas das vezes, quer levar a pessoa à depressão. Então aquele esforço pessoal, aquele desejo de realizar, de fazer, sabe quando se fala assim, agora não é possível, agora essa pessoa vai mudar de vida, agora aquilo ali vai dar certo, agora o Brasil vai para frente, agora vai, e daí não dá certo, não acontece, aquela chateação, e aí é perigoso a depressão. É igual um filho que faz uma obra, um trabalho, espera elogio do pai, e o pai fala assim, ficou bom, mas poderia ter ficado melhor, não é? É um balde de água fria. Então Elias, ele pensou, agora o povo todo vai se converter, vai servir a Deus, mas na verdade nada disso aconteceu, e ainda foi perseguido. Na verdade algumas pessoas adoraram a Deus, se converteram sim, mas ele não ficou satisfeito com o resultado. Então a vida, ela é experimentada durante o percurso. Quando uma pessoa está com uma depressão, ela fala assim, quando eu chegar lá, eu vou realizar, eu vou viver, eu vou me sentir bem outra vez. Mas você já percebeu que todos os filmes é um drama constante, é uma luta, uma batalha, aí na hora que tudo fica bem,
aparece aquela frase em inglês, the end, acabou. Porque a vida, ela é feita de altos e baixos, às vezes materiais, às vezes relacionais e às vezes existenciais. Então, você observa que a crise, Elias estava passando por uma crise existencial. Não era imoral, Elias não estava em pecado, ele tinha uma crise dentro dele, um problema interior. Então, quando a gente passa por isso, não adianta fugir, mas foi isso que ele fez. A Bíblia diz que ele vai para o deserto, caminhando o dia todo, senta-se debaixo de uma árvore, ora pedindo a Deus para morrer, dizendo: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então Elias, ele fugiu da crise, mas a crise não fugiu de Elias. Elias tentou se safar, tentou sair fora, tentou escapar daquilo, mas a crise foi atrás dele, de tal maneira que ele queria morrer. Quando a gente enfrenta uma crise, uma dificuldade até mesmo existencial, não adianta mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de país. Não adianta imaginar, eu vou mudar de família e as coisas vão melhorar. Nós precisamos resolver isso. Mas Deus é tão bom, porque Deus não abandonou o Elias. Deus foi atrás de Elias através daquele anjo, tocou nele, preparou o pão e a água para o Elias. Você observa, meu irmão, e Deus está falando com você, conosco, nesta noite, de que ainda que você tenha fugido do propósito que Deus tem para você, ainda que você esteja desesperado, angustiado, querendo desistir da vida, da família, dos teus sonhos, Deus, Ele está atrás aí de você, porque aonde se levanta uma crise, mas aquela pessoa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, Deus não desiste daquela pessoa, e Deus está indo atrás de você, para sustentar você, para levantar você, capacitar você, para você reagir, porque grandes coisas ainda nós vamos viver, na presença do Deus vivo e poderoso. Aleluia! Então, onde se manifestar a crise, Deus, onipresente, também estará ali. O Espírito de Deus continua conosco. Na primeira quinta-feira nós falamos assim: troque as suas forças pelas forças de Deus. Na semana passada nós falamos assim: deixa Deus tocar em você, porque o toque de Deus vai gerar força na sua vida. E hoje, com a graça de Deus, eu quero falar sobre a força da reação. Para reagir, nós precisamos, em primeiro lugar, ter força, não é? Alguém que está fraco não consegue reagir. É difícil, embora pode acontecer. Mas tem algumas dicas que aqui nós vemos. Primeiro, alimente-se do pão de Deus. Alimente-se da palavra de Deus, que é o texto que nós lemos. O anjo foi lá e levou um pão e água. Este pão simboliza a palavra do Senhor Jesus, ou o próprio Senhor Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o verbo vivo, é a palavra. A Bíblia está aqui, existe a escritura, existe então a escrita, não é o logos ou aquilo que está escrito, mas existe o rema, que é o Espírito por trás desta palavra escrita, que é a revelação de Deus. E nós precisamos e podemos viver um tempo, irmãos, de saciedade, de nutrição espiritual, tal qual nós nunca vivemos, que é nesses tempos de maior dificuldade, crise, dores e depressão, que nós pedimos e pedimos a Deus que Ele nos alimente com a sua palavra. Então nós precisamos corrigir a nossa dieta. Todos os dias nós recebemos 1 trilhão de informações.
Hoje um garoto de 15 anos ou de 10 anos, ele sabe, tem mais conhecimento do que um homem de 40 anos, por causa da internet, da velocidade da informação. Só que ele não tem a experiência daquele, é claro, mas ele tem o conhecimento, ele tem a facilidade com a tecnologia, com as letras, enfim. Então você observa que nós temos que corrigir a nossa dieta, porque tem coisas tem comida que é boa, mas tem comida que estragada, que faz a gente passar mal. Então a Bíblia nos mostra aqui, por exemplo, lá em Deuteronômio 8:3, eu não sei se você consegue pôr, Maísa. A Bíblia diz assim, Deuteronômio 8:3: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus usou esse texto quando Satanás, ou o diabo, lá no deserto, em Mateus capítulo 3 ou 4, se não me falha a memória, fala assim, que ele falou, transforma as pedras em pães, você não é o Filho de Deus? E Jesus cita isto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo trouxe uma ação tentando derrubar o Senhor Jesus, mas Jesus reagiu com a palavra da boca de Deus, dizendo que é assim que nós vivemos, da palavra que sai da boca de Deus. Então é importante nós entendermos que nós somos aquilo que nós comemos, por isso temos que nos alimentarmos bem. Nesses dias chegam notícias de destruição, de quebra, de morte, de tristeza, de vergonha, de dor. Você não vai conseguir, você tosse, alguém já fala, você vai morrer de coronavírus, não é? Este é o alimento que a gente está comendo às vezes, todo dia. E quando se trata de meditar, ler a palavra, a gente tem preguiça, mas não pode, nós precisamos comer. Elias come e bebe. O pão está aqui. Agora, você tem que comer. Nós entendemos que quando a gente não come, a gente fica fraco e fica difícil uma reação. Quando alguém está doente lá de cama, perde o apetite, a gente vai, você tem que comer. E a gente quase que enfia na goela da pessoa, né? Você tem que comer, come, senão você vai morrer, você tem que comer. E o anjo estava falando ali para ele: come, mas não é para comer lixo, não é para comer, e outra coisa, é o pão de Deus ali, né? O pão do anjo. Imagine, pão assado em brasas ainda quentinho, que delícia. Elias, ele tinha sido alimentado pelos corvos lá no ribeiro de Querite, e bebia a água do rio, aí secou a água. Aí Deus falou para ele na casa, aí ele tinha que ir embora dali. Deus falou: vai na casa de uma viúva, eu ordenei que ela alimente você. Aí ele chega lá, a mulher não tem nada, não é? Que nós acabamos de ler. Aí ele vai lá, profetiza. Aí é uma mulher que está alimentando ele, mas uma casa onde tem pouco, por assim dizer, não é? Mas já está melhor. E agora ele vai para o deserto, quer morrer. Agora não é nem corvo e nem uma mulher viúva que vai alimentá-lo, mas é o anjo de Deus, que leva lá a palavra viva, que não satisfaz apenas o estômago, mas satisfaz a alma, o espírito do homem, que fortalece. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela leva a gente a entender se aquilo que eu estou sentindo é um fato ou se é uma ilusão. Ela consegue separar a alma do espírito. A palavra de Deus é viva e eficaz, diz lá aos Hebreus. Ela consegue a nos levar a entender se a nossa razão, se a nossa consciência, se é o correto, ou se é a nossa emoção que está tentando governar a nossa mente, ou os nossos sentimentos naqueles instantes que nós estamos vivendo. É a palavra de Deus que nos dá esse discernimento espiritual. Então Elias precisava comer. Agora, se eu fico assistindo as coisas, hoje nós vivemos uma época de muita distração, e é legal de se distrair, mas não é só de distração que viverá o homem também, não é? Precisamos parar e nos alimentarmos da palavra de Deus, se é aquilo que você come. A gente lembra daquela historinha dos dois cães, não é? Um amarelo e um branco, e eles
o que era mais alimentado vencia o outro, não é? Assim é o mal e o bem. Se você se alimentar mais de comida ruim, você começa a prevalecer espiritualmente as forças do mal na sua vida. Começa a dizer, ó céus, ó dia, ó azar, porque tudo acontece comigo. Ninguém me ama, ninguém me quer. O Brasil vai explodir, as nações estão acabadas. O que será das crianças que estão nascendo agora? Vai fechar tudo, vai faltar água. Se a internet cair, meu Deus do céu, isso vai acontecer. É só tristeza. Mas se você se alimenta da palavra de Deus, como eu falei hoje de manhã, você fala assim, o Senhor é o meu Deus, Ele está entre aqueles que me ajudam. O Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, é o meu pastor, nada me faltará. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é fiel, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você começa a dizer assim, olha, o cair é do homem, levantar é de Deus, né? O justo pode até cair, mas não vai ficar prostrado, porque Deus o levanta. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você está alimentando os seus sentimentos, a sua mente, a verdade da palavra de Deus está fazendo parte da sua vida. Então ouça a voz do Senhor. Lá em 2 Crônicas 20:20 fala assim, olha, esteja no Senhor, fique seguro no Senhor, ouça os seus profetas e vocês prosperarão. O que o profeta de Deus fala? Ele fala a palavra de Deus. Ele não vai contar a historinha da Magali, né? Ele não vai contar a história, não, ele vai contar a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus e você vai prosperar espiritualmente em nome de Jesus. Então ouça a voz do Senhor. Eu falava hoje de manhã e nunca vou me esquecer disso. Eu aprendi, eu preciso ler, memorizar, meditar, praticar, orar a palavra. Eu preciso personalizar a palavra. A palavra é para mim. Esta comida, este pão que o anjo trouxe, não veio no endereço errado. Veio para eu comer. Ele está falando, levanta, toca, está tocando, toca, levanta, come e bebe. Levanta, come e bebe. Essa palavra é para mim. Esta Bíblia é para mim. A palavra de Deus é para a minha vida. Então ouça a voz do Senhor. A Bíblia diz lá em Salmo 119:97, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Salmo 119, verso 18, abre tu os meus olhos para que vejas as maravilhas, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 136, rios de água correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Quando a gente não guarda a lei, a gente sofre. O Salmo 119, 55 diz, lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a tua lei. 119, verso 53 diz, grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. O salmista ele ficava triste por causa dos ímpios que abandonavam a lei do Senhor. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Salmo 119, 72. No verso 51 do Salmo 119 diz, os soberbos zombaram grandemente de mim, contudo não me desviei da tua lei. Eu aprendi também, me ensinaram certa vez que o boi, não é, o gado, ele come durante o dia. E durante a noite ele se deita lá, eu acho, né, para dormir. Eu nunca fui do sítio, mas tudo bem. E daí durante a noite aquilo ali volta para a boca, ele fica ruminando, ele morde e ele engole de novo. Credo, que nojo. Mas espiritualmente falando, você medite na palavra de Deus de dia e de noite. Não se aparte do livro desta lei, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que você possa prosperar em tudo que você fizer, diz lá em Josué capítulo 1. Então nós precisamos viver a palavra de Deus, comer a palavra de Deus, ajustar a nossa dieta. A gente come 3 vezes por dia, pelo menos, café da manhã, almoço e jantar. Quantas vezes nós lemos e meditamos a palavra de Deus? Não é somente ler para cumprir obrigação. Hoje eu li os 3 capítulos que aqui que diz que eu tenho que ler. Não, é meditar. É guardar a palavra no coração para ser fortalecido. Leia os provérbios. Quanta sabedoria. Quanta inspiração nos salmos, nos livros poéticos. Quanto conhecimento nos livros históricos.
Quanta coisa de bom proveito nós temos na palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os pés, é luz para o caminho, mas tem que pegar e comer. Não adianta você deixar lá guardado, lá, tem que comer, tem que se alimentar dela. Outra coisa, meu querido, rapidinho aqui, a letra B, beba da água da vida. Come e bebe. A Bíblia diz em Jeremias 2,13, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retém águas. A Bíblia está dizendo aqui para nós, em Jeremias, o profeta 2,13, Deus está falando que é para nós bebermos do Espírito de Deus, dessa água viva que é o Espírito de Deus. Em Efésios 5, 18 e 19 diz, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Estes dias eu revi uma história, que o garoto falou assim, pastor, como que eu faço para mim viver cheio do Espírito Santo? Aí o pastor falou assim, você pega uma peneira e vai lá no rio e tira do rio o tanto de água que você puder, porque assim você vai estar cheio. Aquela peneira cheia é você cheio do Espírito Santo. Aí ele foi lá e tirava e vazava toda a água. Ele falou, pastor, não dá desse jeito aqui, eu vou tirar a água, vaza a água, não consigo encher a coisa de água. Aí ele falou assim, então para você ser cheio do Espírito, tem que estar sempre mergulhado. Se você estiver sempre mergulhando para tirar, você está sempre cheio. Assim como essa recipiente vai estar ali sempre, essa peneira sempre cheia, para estar cheia tem que estar mergulhada. Mergulhe no Espírito Santo. Mergulhe nessas águas que saram, que curam. O Espírito de Deus é saúde, é vida para a nossa vida. A palavra de Deus também diz assim, durma para acordar pronto para reagir. Ele estava cansado, ele comeu, bebeu e dormiu. Quando a gente precisa reagir, a gente tem que estar pronto para reagir. Às vezes o luto é uma das situações mais difíceis da vida, mas o pior ainda é a depressão. Porque quando existe o luto, a gente chora por aquela pessoa, mas você come, você bebe, você fica uma semana, não sei, alguns dias de resguardo ali, se cuidando, depois você volta para as atividades. Mas a depressão faz com que o homem não queira mais investir em si mesmo. Mesmo querendo dormir, tem grande dificuldade. A depressão, portanto, faz com que a pessoa não queira mais nada para a própria vida. Mas Deus foi até onde estava o profeta, permitiu que ele dormisse, o anjo permitiu que ele dormisse. Mas tem um tempo para tudo. Há um tempo de chorar e de parar de chorar, de rir e de chorar. Há um tempo de plantar e de colher. Há um tempo. Se você já tem descansado, está na hora de você se levantar. A Bíblia diz que o anjo chamou de novo, tocou nele de novo, come e bebe, porque o seu caminho será muito longo. Então, meu querido, Deus está chamando a gente para fora, como fez com Lázaro. Quando Lázaro saiu de lá, ressurreto dos mortos, ele falou assim, solte, deixa ele ir, que estava cheio de faixas. Quando Jesus ressuscitou a menina de Jairo, a filha de Jairo, dizendo assim, Talita cumi, a ti te digo, levanta. A menina se levantou, ele falou assim, agora dê a ela algo para ela comer. Deus está nos chamando, entende que quando a gente come, a gente pode viver. Quando a gente está vivendo, precisa comer, tem que reagir. Para reagir tem que estar descansado, tem que estar acordado, tem que estar de pé. Então observe que nós somos chamados e temos que entender que às vezes a gente gosta um pouco, às vezes, de lamber as nossas feridas, de se sentir assim triste, de se sentir que alguém venha nos socorrer, que alguém venha nos ajudar. Mas o anjo também fala assim, levante-se, coma e beba, porque o seu caminho será longo. Então comece devagar e logo ande para frente. Comece devagar e logo você começa a acelerar.
na maratona ou numa corrida, existe o sprint final, seja de bicicleta, seja de correr a pé, seja do que for. Que durante o percurso a pessoa vai, se você assistir a São Silvestre, existe um monte de gente que sai lá, né, fantasiado, brincando, só para aparecer na televisão, né? Mas quem é que chega? Às vezes é um atleta que vem um pouco mais devagar, mas num certo período, ele começa a um sprint, ele começa a reagir, ele começa a ultrapassar, ultrapassa 2, 3, 5, 7, 10, 15, 30, 50, daqui a pouco ele aparece lá na câmera, e lá no final ainda ele vai ter que enfrentar o sprint dos outros também, que estão ali para terminar a corrida. Então, a Bíblia diz que o Elias, ele caminhou até Horebe, o monte de Deus, e às vezes na nossa vida, agora talvez você esteja pensando assim, nossa, eu vou morrer, eu não vou aguentar, é o fim. Na verdade, Deus está dizendo, é o começo. Ainda tem muita coisa que eu quero fazer com você. O seu ministério, Deus estava falando para Elias, é maior do que você imagina. E ainda há pessoas que precisam de você. Tem pessoas que vão ser abençoadas através da sua vida. Você vai ungir, vai abençoar a vida delas. Às vezes nós precisamos de alguém que fale para nós do valor que nós temos, dos bens que adquirimos, das virtudes que conquistamos. E o Espírito Santo, quando a gente se enche da palavra de Deus, do Espírito Santo, a gente começa a ter uma força interior, e a gente começa a perceber aquilo que Deus já nos deu. É igual o cidadão que queria vender uma propriedade, aquela propriedade, aquele sítio não dava muito trabalho para ele, despesa. Ele reclamava que era um homem sem sorte, porque as suas propriedades davam muita dor de cabeça, e não valia a pena guardar aquilo tudo, manter aquilo tudo. Então pediu para um amigo poeta para redigir o anúncio de venda do sítio, pois acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria mais fácil vender aquela propriedade. E assim Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto e publicou no jornal: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. A propriedade é cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou o seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Aí o proprietário falou: mas nem pensei mais nisso. Quando li o anúncio que você escreveu, eu percebi a maravilha que eu possuía. Às vezes, só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestados os olhos alheios. E os olhos de Deus para com você é assim: eu te amei, eu dei a minha vida por você, você tem valor, levanta, come e bebe, porque será longo o teu caminho, em nome de Jesus. Vamos nos colocar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado olhos. Sempre tem a minha esposa, as minhas filhas, os meus irmãos, a minha igreja. Ó Deus querido, até mesmo o meu espelho me vê e me reanima. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelas conquistas, pela posição. Obrigado, Senhor, porque tem alguém orando por mim. Esta família, talvez dentro de casa agora haja alguém entristecido, mas ele sente o calor da mão da esposa, ela sente e vê o brilho nos olhos do filho, que mesmo às vezes com certas dificuldades está brincando, está sorrindo. Que riqueza o Senhor deu para esta mãe, que grandiosidades o Senhor tem feito em nossa vida. O Senhor nos deu inteligência para escrever, nós conseguimos enxergar colorido, e alguns que não conseguem enxergar, conseguem pintar, conseguem compor músicas, mesmo sem enxergar. Que coisas mais lindas o Senhor tem feito em nós, como tem sustentado a nossa nação, como tens, ó Deus, nos amado e nos colocou aqui no Brasil, essa terra que mana leite e mel, de águas, uma cidade, uma nação que tem água boa, uma nação, Senhor, que tem o pulmão do mundo, está aqui no nosso país.
uma nação, Senhor, rica em minerais, uma nação, Senhor, de pessoas trabalhadoras, aguerridas. Sim, é claro, existem gigantes, existe a corrupção, existem os problemas, mas o Senhor nos capacita tanto para agir quanto para reagir, e na Tua palavra, com a Tua presença, com este pão do céu, nós vamos superar as dificuldades, na força da unção do Espírito de Deus, desta água viva sobre nós, nós vamos superar e vamos vencer. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, o Senhor enviará a chuva na hora certa, a resposta na hora certa. Não vai faltar farinha nem o azeite, não vai faltar alguém que nos acolha. Se for preciso, o Senhor vai ordenar aos corvos para nos alimentar, o Senhor vai preparar os recursos, não faltará nada, não faltará palavra, pelo contrário, a palavra está fluindo, está vertendo mais e mais, mais e mais. Nunca ouvi tantas pregações no Brasil, nunca vi tantos conteúdos bíblicos nas redes sociais, nunca vi antes tantas possibilidades de leitura bíblica, Bíblia em áudio, a Bíblia em letra colorida, letra grande, letra pequena, inglês, português, tantas formas, tantos jeitos de ler, de aproveitar. Come este pão, o Senhor está dizendo, alimente-se deste pão, se você quer viver sem dar cheia, em nome de Jesus, beba desta água. O Espírito Santo é para você, crente, o Espírito Santo é para você, o Espírito de Deus foi enviado para você receber dele unção. Em nome de Jesus, come e bebe, porque tem grandes coisas que Deus vai fazer ainda, em nome de Jesus. Vamos cantar? O ambiente preparado está, a glória já encheu esse lugar. O Espírito de Deus soprando está. Ele está soprando aqui e aí, na sua casa, aqui no templo. Deus está agindo, Deus está operando maravilhas nesses dias. Abre os olhos, ó Deus. Eu sinto derramar de uma unção. Eu sinto, Senhor. Enquanto levantamos nossas mãos, eu tenho uma palavra, não vou me calar, eu vou profetizar. Eu profetizo uma palavra de cura sobre a sua vida. Profetizo uma palavra de cura. Receba sobre a cura. A sua dor. Profetizo um rio de vida do lugar que secou.